você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Se você tem estado conosco nas últimas semanas, uma coisa que eu tenho feito, eu me propus a fazer durante esse ano, nós estamos lendo a Bíblia como igreja. Temos caminhado como igreja, lendo a Bíblia toda. E eu sei que tem muita gente lendo a Bíblia toda. E eu estou muito feliz por causa disso. Para ajudar a igreja e para, às vezes, auxiliar você na sua leitura, eu tenho me comprometido a pregar nos textos. Não tem como pregar em todos os capítulos da Bíblia, gente. Não tem como. Então, eu tenho escolhido textos chaves. Toda a Bíblia é importante, mas eu tenho escolhido textos chaves, histórias, personagens que são indispensáveis. Para o quê? Para que nós possamos entender o plano da salvação. Porque a Bíblia toda ela tem um objetivo, que é apresentar o plano da salvação. Nos apresentar como Deus nos trouxe reconciliação em Cristo. Então, esse tema, ele não é uma coisa que aconteceu no Novo Testamento. Jesus veio e só no Novo Testamento aconteceu. Se você está aqui nas últimas semanas, você tem visto como que a cruz, como que o Evangelho de Jesus Cristo já é encontrado em forma de semente no livro de Gênesis. Na vida, por exemplo, a gente viu na vida de Noé, a gente viu na vida de Abraão. A semana passada a gente estudou um pouquinho sobre a vida de Jacó, com o encontro dele com Deus, né, em Peniel. Essa semana, a gente chega no nosso último personagem do livro de Gênesis, que é José. E assim como todos os outros, se eu pudesse dar um nome para essa pregação, como eu falei de Noé, de Abraão e de Jacó, né, o Evangelho segundo Noé, o Evangelho segundo Abraão, o Evangelho segundo Jacó, talvez um bom nome para a vida de José, para a história de José seria essa, o Evangelho segundo José. Porque aqui a gente vai encontrar os elementos principais do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a gente olha essas histórias e aí a gente vê, por exemplo, a história de José e ele passando por tudo que ele passa, e aí ele chega no final, eu creio que, se não todos aqui, a grande maioria conhece a história de José. O que acontece? Ele passa por todas aquelas dificuldades e depois Deus o coloca no poder. Ele vai ser o segundo homem mais poderoso da terra. Aí a gente, legal. E a gente para por aqui, a gente, legal, Deus, ele controla as coisas para fazer a gente chegar onde a gente quer. E aí a gente perde o significado da profundidade que tem nesse texto para falar de Jesus Cristo. E é isso que eu tenho tentado colocar semana após semana para vocês. Para que você veja que a salvação, ela é desenvolvida, é um processo que Deus ele vai revelando, como diz o autor de Hebreus, que tudo aqui no Novo Testamento são sombras daquilo que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Em Cristo. E é isso que eu tenho tentado fazer semana após semana. Então, se você tem estado conosco durante essas semanas, você já escutou isso. Se você perdeu algum personagem, se você perdeu alguma semana, vai lá, assiste a pregação, porque você vai ver essa sequência sendo desenvolvida, porque essa é a minha ideia e o meu objetivo. Então, creio que todos abriram em Gênesis capítulo 37. O que a gente vai fazer hoje é um negócio meio... Eu fiquei a semana inteira, essa é uma pregação que foi complexa para eu tentar fazer, porque se fosse para eu fazer de uma maneira, eu teria separado ela em 4 partes, ou no mínimo em 3 partes, que seria muito mais fácil de pregar. Porque a história de José vai cobrir 13 capítulos da Bíblia. Então, como que eu vou pregar 13 capítulos da Bíblia em 35, 40 minutos? Aí esse foi o maior desafio, porque a quantidade de informação e temas que vão emergindo do texto é desafiador. Então, para condensar tudo isso e ficar numa pregação só, a gente vai ver o seguinte. Eu vou dar estrutura para vocês poderem entender. A gente vai estudar, eu separei em 3 palavras: sofrimento, transformação e salvação. Sofrimento, transformação e salvação. Então a gente vai separar e a gente vai estudar sofrimento na vida de José. A gente vai ter 3 personagens principais aqui. José,
Depois a gente vai ver a transformação na vida de Judá e dos seus irmãos. E aí a gente então vai chegar como isso fala conosco de Cristo. Então a gente vai ter 3 momentos, se eu posso dizer assim, tá bom? Então a gente vai ter bastante textos bíblicos, os textos não vão estar na tela, a referência sim. Então você vai me acompanhando aqui para a gente conseguir andar junto. Tá bom? Então, Gênesis capítulo 37. Antes de começar, eu queria dar uma introdução e falar sobre Deus. Um tema que, talvez para você, foi muito claro e muito nítido na hora que você está lendo a história de José, é o quê? A soberania de Deus. Como Deus, Ele é soberano, em meio de todas as dificuldades da vida, em meio a todos aqueles tentando nos puxar para baixo, nos destruir, Deus, Ele é soberano. A gente vê isso muito claro na vida de José. José é aquela pessoa, aquele homem, que você vai ver, confia no Senhor, e as coisas vão acontecendo com ele, e parece que está tudo dando errado. Se você olha para a vida de José, e se você estivesse na pele de José, você vai começar a olhar alguma coisa, e vai olhar para a sua vida e, nossa, está dando tudo errado. Está dando tudo errado. Da minha perspectiva, se eu estou na história, se isso é a vida do Rodrigo aqui, está dando tudo errado. Mas a gente vai ver que não é assim que José olha para a sua própria história, e em nenhum momento a gente vê o quê? José reclamando. José continua fazendo o que ele sempre fez, confiando no Senhor. Outra coisa que você deve ter percebido aqui na sua leitura é o seguinte: a ausência de Deus aparecendo, de Deus falando, porque nos outros textos, Noé, Abraão, Jacó, Isaac, a gente tem Deus falando, Deus vindo, Deus conversando, Deus está ali toda hora no texto. Mas a partir do 37, tirando um parênteses que quando Deus fala com Jacó, com José, o que José tem? José tem um sonho. Ele tem um sonho. Então, o que ele se agarra? Ele se agarra naquele sonho, e ele se agarra no quê? Provavelmente na tradição passada do seu avô, para o seu pai, para a vida dele. O que ele conhece de Deus é aquilo que ele recebeu dos outros. Diferente de Abraão, diferente de Jacó, Deus não aparece para ele. E ele se mantém fiel. Então você começa a ver os contrastes na história de José com a história dos outros. A ausência de Deus, porque parece que quando Deus está calado na nossa vida, Deus não está trabalhando. Se Deus não falar com você, Deus não está trabalhando. E é isso que começa a ficar claro na vida de José. Que quando Deus está mais quieto na nossa vida, é a hora que Ele mais está trabalhando na nossa vida. Amém? Então Deus, Ele é soberano, e como nós vamos ver, Deus, Ele vai controlando as situações para que chegue na onde Ele quer. E aqui, talvez, se você ler algum comentário bíblico, alguma coisa, você vai ver o que os comentaristas vão colocar, talvez, o subtítulo, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Né? Como que essas duas coisas se encaixam? Deus, Ele é soberano, Ele controla as minhas ações? Eu sou um robô? Como que isso funciona? Como assim Deus, Ele controla todas as situações? Eu queria dar um exemplo sobre isso aqui, rapidinho. Eu não sei quantos de vocês gostam de jogar xadrez, eu gosto de jogar xadrez. E xadrez, como geralmente, aqui é muito difícil você parar para sentar com alguém para jogar xadrez, eu gosto de jogar xadrez com o computador. Mas o mais legal do computador é que você nunca ganha dele. Dependendo de você colocar num nível muito baixinho, você consegue até ganhar. Mas se você colocar, por exemplo, no nível 10, você nunca ganha dele. E o jogo está lá. Eu posso mexer as peças do jeito que eu quiser mexer as peças. Eu sou livre para mexer as peças do jeito que eu quiser mexer as peças. Se eu tentar fazer uma jogada que é ilegal, o computador já não vai deixar. Ponto. Mas se eu fizer uma jogada impensada, o computador vai me fazer pagar pela minha jogada impensada. Então, todas as estratégias que eu tento fazer para ganhar do computador, quanto mais eu penso que eu estou avançando na minha estratégia de vencê-lo, a única coisa que eu estou fazendo é
Ele está me forçando a andar por onde Ele quer que eu ande. Eu tomo as minhas decisões, mas no final eu nunca ganho dele, porque no final Ele sempre me coloca onde Ele queria me colocar. Então é mais ou menos esse relacionamento que nós temos com essa questão de soberania de Deus e responsabilidade do homem. Deus, Ele é soberano. Tudo acontece de maneira soberana. Deus, Ele controla todas as coisas. Ou foi porque Ele quis, ou foi porque Ele permitiu. Mas mesmo quando se levantam contra nós, mesmo quando as pessoas, como foi no caso de José, começam a pensar que estão causando mal contra ele, Deus, Ele torna aquilo em bem. Deus, Ele vai controlando as situações como um estrategista, de forma que parece que a minha vida está um caos, olhando para a vida de José. Quando, na verdade, a única coisa que os jogadores de xadrez estão fazendo, eles estão levando adiante a estratégia que Deus tem para fazer aquilo que Ele determinou. Então, é uma coisa que é por isso que a Bíblia, a gente vai chamar isso de mistério na teologia, porque ninguém consegue conciliar isso. Como que a soberania de Deus, que Deus é soberano, controla as coisas, e a gente é livre? Acho que esse exemplo ajuda muito a entender isso. Nós tomamos as nossas decisões, nós não somos robôs. Mas no final, todos os nossos passos, Deus conhece as nossas estratégias, Ele é o estrategista. Ele é o estrategista. E a gente vai ver isso muito claro na vida de José. E aí no capítulo 37, a gente começa a história de José com o ódio dos irmãos dele. E diz assim: José, quando tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar amigavelmente com ele. O que está acontecendo aqui? José, ele é o preferido do pai. Por que José é o preferido do pai? Provavelmente, o que estava acontecendo? Se você leu a vida de Jacó, de quem que Jacó gostava? Raquel. Raquel era a esposa, Raquel era a mulher que mexia, a mulher que ele se apaixonou, a mulher que ele queria como esposa. Então, ele amava Raquel mais do que as outras. E a Raquel, se você lembra da história, ela não podia engravidar. Então, o que acontece? A Leia vai tendo vários e vários filhos, e nessa tentativa de Leia ganhar a confiança, o amor do marido, o que nunca acontece, né? E aí vai chegando, e aí a Raquel tem um filho, que é José. Então, ele é o filho da esposa amada. Mas ele já é um dos últimos filhos. Porque Jacó tem outros filhos antes dele, com as outras esposas. Mas aqui mostra muito claro que Jacó amava mais a José. E aí você imagina que você é o filho das outras mulheres. Você automaticamente já se sente rejeitado pelo pai. Porque meu pai ama Raquel, ele não ama minha mãe. Eles já têm essa síndrome de inferioridade dentro da família. Aí o pai faz o quê? Ele deixa escancarado para todo mundo. Não, esse aqui é o meu preferido. Esse aqui é o meu preferido. E aí ele vai e faz uma túnica. A Bíblia vai falar de muitas cores, mas talvez a melhor tradução ali seja bem ornamentada. O que ela quer dizer com isso? Ele gastou muito dinheiro naquela túnica. Ele gastou muito dinheiro naquela túnica. Ou seja, ele não tem apenas o amor do pai, ou ele tem o bolso do pai também. Então isso começa a gerar frustração na vida dos irmãos, que começam a quê? Odiá-lo. A odiá-lo. E não é qualquer ódio, como a gente vai ver mais para frente. Mas aí, para piorar a situação, ele começa a ter os sonhos. E um rapaz de 17 anos, gente, eu trabalho com jovens. Um rapaz de 17 anos, ele pensa que ele sabe tudo, ele pensa que ele consegue tudo,
E ele não gosta de nãos. Ele é arrogante. Então, com 17 anos, José provavelmente, ele tem o amor do pai, ele tem o bolso do pai, ele é o amado do pai, ele é o queridinho do pai. Ele vai contar os sonhos para os irmãos, ele não vai contar, olha, eu tive um sonho, não sei. Não, ele já chega, cara, tive um sonho, e meu sonho é assim, assim, assado. Tem os feixes lá, e os feixes, todo mundo se prostra. Aí, não precisa ser profeta para entender a revelação. Era muito claro. Aí os irmãos dele, na hora, entendem. Então você vai mandar na gente. Qual que é o problema com esse sonho? Jacó é um dos caçulas, é um dos últimos. Ele tem que se dobrar diante de todo mundo. E ninguém tem que se dobrar para ele. A não ser seu irmão mais novo. Então ele não tem. O primogênito tem direito a todas as coisas naquelas circunstâncias, naquela cultura. Não os últimos filhos. Ele não tem direito a nada. E aí ele está falando o quê? Que vocês vão se dobrar diante de mim. É totalmente contra a cultura o que ele está falando. É impossível acontecer aquilo que ele está falando. Fato é que quando ele conta o segundo sonho, que são as estrelas, o sol e a lua, o pai também entende. E o pai que é o meu queridinho, o bonitinho do papai, o pai repreende ele. Então, o que ele estava falando não era pouca coisa. E o pai entendeu isso. Mas o pai guardou isso no coração. Então, o que ele está falando é uma coisa que chega a ser agressivo na cultura e na sociedade dele. Então, o que acontece? Os irmãos dele o odeiam ainda mais. Eles já odiavam ele. Agora, como você consegue odiar ainda mais? É um plus aí, né? E aí, o que acontece? Vai para o versículo 19 do capítulo 37. O pai manda José, vai ver como que os irmãos estavam, né? Eles estavam pastoreando as ovelhas, e Jacó manda lá, José, vai lá ver como estão os seus irmãos. 19. Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros, e agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que se dará os seus sonhos. Pula comigo por 26. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e se escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. Olha a qualidade de irmão que ele tem. A gente vai voltar para falar de Judá, mas olha a qualidade de irmão. Você já teve algum irmão que quis te vender? Isso não é novidade, já está na Bíblia faz muito tempo. Então José ele vai ser o quê? Vendido para o Egito. Ele é vendido para o Egito. Eles pagam lá 20 peças de prata, ele vai vendido para o Egito. Chegando lá, ele vai trabalhar para quem? Para Potifar. E aí a Bíblia vai falar que Potifar, o capitão da guarda. E essa tradução também é complicada de fazer, mas provavelmente, quem é Potifar? Potifar provavelmente é um general egípcio. É um dos homens mais poderosos do Egito. Ele vai trabalhar onde? Na casa de um dos homens mais poderosos do Egito. E aí a gente vai entrar na vida de trabalho de José. Abre lá em capítulo 39, versículo 2. Só virar uma página da sua Bíblia aí. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado toda a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou o cuidado de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Agora José, ele passa de filhinho do papai a escravo no Egito. Contudo, ele não é qualquer escravo, ele é escravo de um homem muito poderoso.
E o homem muito poderoso entende que esse menino tem o favor dos deuses. Esse menino, eu sou abençoado por causa dele. José, eu não sei se você entendeu aqui, mas José, ele é como um de nós, ele é um trabalhador imigrante. Ele foi tirado da casa, da família, da terra dele, de Canaã, e foi morar no Egito. Ele é como a maioria de nós aqui, um trabalhador imigrante. E por que José dava certo? Por que as coisas aconteciam com ele e o negócio andava? Porque o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia prosperava, porque o Senhor era com ele. Não era a força de José, não era conhecimento de José. Sabe por que você dá certo nessa terra? Porque o Senhor está com você. É o Senhor quem te abençoa, é o Senhor que vai, porque o Senhor, Ele cuida de você, assim como Ele cuidou de José. E aí, o seu patrão, a sua patroa, eles vão começando a ver na sua vida o quê? Que o Senhor está com você, Ele abençoa as suas mãos, o seu trabalho. E você começa a ganhar graça nos olhos dos seus patrões. Se você é aquele trabalhador como José, o que José fazia? Ele fazia o melhor, porque ele não servia a homens, ele servia a Deus. E ele trabalhava com entusiasmo, porque ele sabia a quem ele servia. Ele servia ao Senhor, ao Senhor. Então, o nosso chamado é trabalhar com entusiasmo, não interessa onde. José estava ali porque ele queria? Não. Mas ele estava ali injustamente como escravo. Mas como escravo, ele foi o melhor escravo que ele podia ser. E aí, quando a gente pensa que a vida está indo bem, aí José, não, vim aqui para os Estados Unidos, a coisa começou a andar, arrumei um trabalho, de repente a vida muda. Me envolvo em um acidente, entro num problema com imigração, com polícia, ou sei lá o quê. Deus não me ama. Estava indo tudo bem. Não é isso que vai acontecer agora com José? Estava indo tudo bem. E aí o que acontece? A esposa de Potifar vai querer ter relação com ele, ele foge. E como que ele foge dela? Qual que é a palavra que ele dá para ela? Como poderia eu pecar contra o Senhor? Ele não vê aquele ato como alguma coisa que ele vai fazer, que vai ofender Potifar, que vai ofender a mulher. Ele vê o quê? Eu tenho que ser fiel ao Senhor. O meu problema é com Deus. A minha fidelidade é para com Ele. E aí, por causa da fidelidade dele para com Deus, ele vai parar onde? Na cadeia. E provavelmente aqui, ele foi parar na cadeia. A sentença correta daqui era a morte, para o que ele fez. Na cultura deles, no tempo deles. Ele não vai parar em qualquer cadeia, porque a Bíblia ela vai falar o quê? Que ele vai parar na guarda daqueles prisioneiros do rei, aqueles que são prisioneiros importantes. Não é qualquer prisão que ele está. Ele não está numa prisão comum. Ali ele vai ter o quê? Acesso a pessoas importantes, mais uma vez, dentro do Egito. Ele está numa prisão real. Tanto é que ele vai interpretar os sonhos de quem? Do copeiro e do padeiro do rei. Então, o copeiro e o padeiro do rei são autoridades importantíssimas dentro do Egito. Por quê? Porque eles que são aqueles que controlam a comida do rei, para ver se ninguém está envenenando, não está envenenada. Eles têm que ser pessoas de alta confiança de Faraó. Aí eles estão na cadeia, é por isso que José fala, quando você voltar para o seu lugar, lembre-te de mim. Lembre-te de mim. Porque ele tá com o Faraó todos os dias. Mas ele lembra dele? De maneira nenhuma. Mas então, ele começa, por causa da injustiça, ele tem essa oportunidade de interpretar os sonhos, e o Deus, o estrategista, deu os sonhos ao Faraó. E quem que lembra dos sonhos? Quem que lembra do interpretador de sonhos? O copeiro. Ah, agora eu lembro que tem um judeu lá, um hebreu. E aí eles trazem ele para a presença do Faraó. E o Faraó faz o quê? Faraó, você consegue interpretar o meu sonho? Não, me disseram que você pode interpretar meu sonho. Qual que é a resposta tanto para o copeiro quanto para o Faraó?
eu não posso. A habilidade não está em mim, eu não posso nada. Ah, você faz, Rodrigo, Não, eu não faço nada. Quem faz é o Senhor, o dom é dele, é Ele quem dá sabedoria, é Ele quem dá conhecimento. Ah, mas eu fiz faculdade, Ele te levou para a faculdade, Ele te deu graça para passar. É Ele que abriu a porta do trabalho, é Ele que te dá graça para fazer o trabalho, Ele te dá saúde. É Ele, é tudo Ele, não tem nada meu. E o que Ele reconhece aqui? Ele reconhece, tudo é do Senhor. Eu não posso, mas Ele pode. Me fala o sonho. E aí ele vai ser elevado à posição, a mais alta posição do Egito, depois do faraó. Aí ele vai chegar ao quê? Ao cargo de o segundo homem mais poderoso da terra, porque o Egito é o império nessa época, nessa cultura, nesse tempo, é o império dominante da terra. Abaixo de faraó estava quem? José. Ele é o segundo homem mais importante da terra nesse tempo. Mas como que José, depois ele vai encontrar com seus irmãos, eu convido você a virar ao capítulo 45. Como que José vai interpretar a sua história? Como que ele vai interpretar a sua história? Aí no capítulo 45 ele responde para a gente como que vai ser, a partir do versículo 4. Ele se revela aos irmãos e diz, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e os próximos 5 não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Como que ele vê a história? Não, vocês me mandaram para cá, vocês são os culpados disso tudo, vocês me maltrataram, Não. José entendia uma coisa, quem controla a minha história é o Senhor, não depende do que qualquer pessoa quer fazer comigo, é o Senhor. Então, uma coisa que nós aprendemos com a vida de José é o seguinte, a presença de Deus e a nossa obediência aos mandamentos de Deus não nos isentam de sofrimento. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo em que ainda existe pecado. Então, nós obedecermos a Deus, nós sermos fiéis ao Senhor, nós andarmos com Ele, não nos isenta das lutas da vida. Não é se você vai enfrentar a luta, você vai enfrentar a luta. Essa é basicamente quase a teologia do Novo Testamento. Nós vamos enfrentar lutas. A grande questão é como que você vai responder às lutas que você vai enfrentar. Você vai enfrentar as suas lutas como José, entendendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que, aliás, é o nosso próximo versículo. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus ele permite José passar por tudo isso? Primeiro, porque José ele ia ser usado por Deus. Mas antes de Deus trabalhar através de José, Deus ele tem que trabalhar em José. Antes de Deus trabalhar através de você, te usar como para ser bênção, Deus ele quer trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Deus levanta homens e mulheres para serem usados com mão poderosa, fazerem grandes milagres. Mas primeiro ele tem que tratar com você. Deus está tratando com José. E é interessante que no Novo Testamento a gente tem muita teologia condensada. Eu gosto do Antigo Testamento por causa disso. O que o Novo Testamento ele dá como teologia abstrata e muitas vezes é complexo de falar, de apontar, dizer o que é, como que funciona, o Antigo Testamento dá exemplos. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todos vocês conhecem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto
Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito. Essa passagem do Novo Testamento explica muito bem a história toda de José. Esse aqui é o resumo da história de José. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ô José, como que foi todas as coisas? Fui vendido pelos meus irmãos, maltratado, eu fui injustiçado, fiquei na cadeia. Todas essas coisas cooperam. A gente quer, o que a gente quer? Não, todas as coisas cooperam para o meu bem, a gente só quer bênção, 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 bênção. E quem diz que bênção é o que a gente pensa que é bênção? Porque bênção na vida de José foi cadeia. Bênção na vida de José foi ser vendido pelos irmãos. Bênção na vida de José foi transformado através da injustiça que ele sofreu. Então, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, quando você tiver dúvida, você lembra disso. Todas as coisas cooperam. A angústia, o sofrimento coopera para o meu bem, porque Deus me ama. E aí, a segunda parte, mas para que tudo isso? Por que tudo isso acontece? Porque Ele quer o quê? Deus quer nos transformar. Como Ele quer nos transformar? Para que nós sejamos como Ele. E é isso que a gente vai ver agora na vida de Judá. A segunda parte que eu falei para vocês, a transformação. A transformação. Por quê? Porque José, ele vai ter que tratar com o seu irmão, com os seus irmãos, aliás. E no meio desse processo todo, você vai ver que José toda hora está chorando. Vocês perceberam isso? O tanto que José chora. Não perceberam, não? Porque ele vai chorar quase todo o tempo está chorando. E aí, por que José chora? Por que José chora? Aí a gente começa a ver, volta lá no 37 rapidinho, a maldade dos irmãos dele. 23. Chegando José, os seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio sem água. 25. E assentaram-se para comer. Você tem ideia do que... Gente, isso aqui é a cabeça de psicopata. Você pega o seu irmão, você joga ele para morrer, e o que você faz? Senta e come. Vocês não estão com fome? Eles não tinham a menor compaixão com a dor do irmão. Nada. Nada. A gente não está falando de uma coisinha, não. Eles jogaram o irmão ali, eles sabiam que ele ia morrer. Esse era o plano. Eles jogam o irmão para morrer e não se preocupam com isso. É a cabeça de psicopata isso. A pessoa que não faz diferença a dor do outro. Matar ou não matar não faz diferença. É desse tipo de gente que José é irmão. E é esse tipo de gente que a gente vai começar vendo transformação. E aí o que acontece? Eles mandam o que para o pai depois? A túnica. E aí se você olhar no versículo 32, que eu não vou ler, mas se você olhar no versículo 32, o que eles mandam, o recado que eles mandam para o pai? Olha e vê se não é a túnica do seu filho. Olha a linguagem deles, não é o meu irmão. Vê se é a túnica do nosso irmão, é a túnica do seu filho. Você já vê o ódio que eles têm do irmão, a separação que eles fazem do irmão. Mais 20 anos se passam entre a venda de José e o encontro deles no Egito. Aí toda a fome acontece, aquilo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu, a fome vem. Vindo a fome, Jacó fica sabendo que tem comida no Egito, manda os irmãos para lá. Aí começa a acontecer tudo aquela trama. José vê os irmãos, reconhece os irmãos, mas José agora é o quê? É um americanozinho. Ele fala inglês fluente, sem sotaque. Ele se veste como americano. Ele é como os nossos jovens. Tem uns lá que mal falam português. É desse jeito, eles aprenderam a falar português dentro do nosso grupo. Eu tenho alguns exemplos lá. Então, o que está acontecendo aqui? José é um egípciozinho. Por que os irmãos dele não reconhecem? Primeiro, porque ele está usando um intérprete para falar com eles. Ele não falava a língua dos irmãos? Falava, ele entendia. A Bíblia fala que ele entendia os irmãos muito bem. Mas ele está usando por quê? Porque agora José, ele come a comida dos egípcios. Ele é casado com uma egípcia. Ele tem filhos egípcios. Ele é um egípcio. E aí os irmãos não conseguem reconhecer ele. E aí ele começa a fazer o quê? A tratar com os irmãos dele. Ele vai tratar. E ele vai tratar com os irmãos dele como? Com amor
e com justiça. Porque amor sem justiça não é amor. E justiça sem amor não é justiça. Ele tem que ser justo e amoroso ao mesmo tempo. Como Deus nos trata, com justiça e com amor. Como que funciona isso? E é por isso que ele chora o tempo todo. Porque para ele seria muito fácil fazer o quê? Ah, não, galera, não, sou eu, José, está tudo tranquilo, não, perdoo vocês, está tudo bem, pode ir embora. Houve transformação? Os irmãos dele, José, vão embora, aquilo acabou, fica por ali mesmo. Mas por que José trata os irmãos como ele trata? Porque ele não perdoou os irmãos dele? Exatamente pelo contrário. Porque ele já havia perdoado antes de ver os irmãos dele, é que ele trata os irmãos como ele está tratando. A Bíblia vai usar, o subtítulo que está talvez na sua Bíblia aí é, José testa os seus irmãos. O que José queria saber? Queria ver na vida dos irmãos? Transformação. É por isso que José faz o que ele faz com os irmãos. Ele não está brincando com os irmãos. José, ele está querendo que os irmãos dele sejam como ele, capazes de perdoar, que sejam transformados. E aí a gente vai começar a ver isso. No Gênesis capítulo 42, José começa então a tratar com seus irmãos. Ele vai lá, prende eles por 3 dias, depois solta, manda embora, fica um para trás. Lembra disso? Simeão fica preso e eles voltam para a casa do pai, eles acham dinheiro de volta na sacola deles, chegam lá, contam a história para o pai, aquele negócio louco. E o pai fala, Benjamim ninguém leva. Ninguém leva, porque é isso que José tinha falado, se o seu irmão não vier, vocês nem voltam aqui. E aí eles ficam em Canaã 2 anos. E Simeão lá preso. E aí Jacó, o José já foi, Simeão já foi, agora vocês querem levar meu outro também? E aí, depois desses 2 anos, começa a haver transformação. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 42. Olha a linguagem que eles usam aqui. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobreveio esta angústia. Como que eles estão olhando para a sua situação? Como que eles estão olhando para aquilo que Jacó está fazendo com eles? Que José está fazendo com eles? Perdão. Castigo. Mas nada mais longe da verdade. Eles não estão sendo castigados. Porque o castigo deles era a morte, tinha que ser a morte. José está tratando com eles para que haja transformação na vida deles. E não está castigando eles. Então, eles voltam para casa, e muitas vezes, deixa eu abrir um parênteses aqui, e muitas vezes essa é a nossa atitude com as coisas de Deus. A gente enfrenta uma dificuldade, estou falando de gente crente, estou falando de gente na igreja já, tá? Aí a gente passa pelas dificuldades, Deus está me castigando, Deus não me ama, Deus está te tratando. E muitas das nossas dificuldades são frutos dos nossos péssimas escolhas, das nossas péssimas decisões. Não é nem que Deus está tratando a gente. Deus, ele permite para tratar. No final, ele vai te tratar com isso tudo. Mas é resultado da sua má escolha mesmo. Nem sempre é, nossa, olha o deserto que eu estou passando. Deus está me fazendo passar pelo deserto. Não, o deserto que você está passando é má escolha mesmo. Busca Deus, se humilha. Ele pode te ajudar. Mas aí, acontece uma coisa no capítulo 43, que eles vão voltar agora para encontrar com José. 43, versículo 8 e 9. Judá se levanta, assim como Judá, olha como que Judá é. Quem se levantou em primeiro lugar para vender o irmão? Judá. Judá começa a aparecer como líder ali. Não, gente, o que a gente vai matar ele? Para que a gente vai matar ele? Vamos ganhar um dinheirinho. Matar o moleque não vai dar em nada, vamos ganhar alguma coisa com isso. Você está vendo? É doente. Não tem outra palavra, é uma pessoa doente. Vamos matar? Não, gente, vamos vender. Isso é sequestro. E aí ele pega, se levanta, os irmãos, não, beleza, vamos ganhar um dinheirinho, vende um moleque. E aí agora, quem que aparece para conversar com o pai? Porque o pai não tinha deixado levar Benjamin. Quem que se levanta agora?
Judá. Mas olha a diferença do Judá de 20 anos depois. Aí você está no 43, versículo 8 e 9. Então Judá disse a Israel Jacó, seu pai, deixe o jovem ir comigo, está falando de Benjamim, e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Está acontecendo alguma coisa com Judá. Agora ele se importa. Mas aí eles vão chegar e eles vão voltar para a presença do faraó, para comprar comida. Você conhece a história, você leu. É por isso que você tem que estar lendo a Bíblia. Para você estar acompanhando o que está acontecendo nessas histórias. Porque não dá tempo de explicar todos os capítulos. Então, eles chegam, toda aquela trama, o copo é achado na bolsa de Benjamim. Ele vai ser o quê? Ele tem que voltar para lá. Volta todo mundo. Interessantemente, gente, 22 anos depois, eles estão na mesma posição de que eles estavam quando eles venderam José. É o mesmo lugar. É do mesmo jeito, não lugar físico, mas a mesma situação. Mas no caso deles agora aqui, a grande diferença é o valor que eles têm se eles venderem é outro. Quando eles venderam José, eles ganharam 20 peças de prata. Agora eles estão 22 anos depois na mesma situação com Benjamim. Eles podiam ter deixado um Benjamim para trás e ido embora. Só que qual que é o preço agora? A liberdade deles, a vida deles. Mas olha o que acontece nesse exato... Eles estão 22 anos de diferença à parte. Mas existe uma diferença enorme do Judá, quando vendeu José, e do Judá na presença de José 22 anos depois. 44, versículo 18. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a este servo se ainda tinha pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe na sua velhice. O irmão deste já morreu, ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Pula agora para o 25. Quando o nosso pai nos mandou voltar para cá, comprar um pouco de comida, nós lhe dizemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não podemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. 29. Se agora vocês também levarem se agora também levarem de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão farão que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao teu servo, o meu pai, sem levar o jovem conosco, logo o meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão o seu velho pai descer à sepultura com os cabelos brancos com tristeza. Qual que é a diferença do Judá que vendeu José e o Judá que apareceu 22 anos depois? Ele foi transformado. Agora não é mais entrega a vida do rapaz para que a gente possa ter algum benefício. Agora é pega a minha vida e deixa ele ir. Ele foi transformado. E aí, nesse momento, mais uma vez, a gente vê que José vai chorar. Ele chora por quê? Porque ele anseia ver a transformação dos irmãos dele. Porque ele quer que os irmãos sejam como ele. E aí a gente chega na nosso último ponto, a salvação. O que isso revela? Tudo isso revela para nós. Esse é o evangelho de Jesus Cristo na vida de José. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente vê é a salvação. O modelo de salvação que a gente é apresentado pela vida de José, por ser o mais novo, os outros se
prostrarem, eu disse isso no começo, é ilógico. E para muitos de nós, antes, a salvação por meio de Cristo era uma coisa ilógica, e para o mundo é ilógico. A cruz de Cristo é uma coisa que não faz sentido. Na nossa cultura, como na cultura de José, ele ser o exaltado não faz sentido. É contra o padrão cultural. Deus ele age contra o padrão cultural. A fome. Deus ele revela que vai ter uma fome. O que é fome? O que a fome significa? Morte. Existe um dia que Deus há de vir julgar, o dia da morte, o dia da angústia, o dia que o Senhor Jesus voltará para julgar. Mas assim como ele fez com José, ele avisa Faraó, ele não apenas avisa do dia do julgamento, ele também dá o quê? O meio pelo qual você pode escapar do julgamento, que é o seu filho. Eles foram salvos da fome, da morte, por causa de José. Como que eles foram salvos? Porque Deus enviou José. Como nós somos salvos? Porque Deus enviou o filho. Mas José, ele também, ele é o símbolo de Jesus Cristo, com relação ao quê? A sua humilhação. Jesus é o Filho de Deus, o amado de Deus, que foi vendido escravo, que foi entregue, que veio para os seus, mas os seus não o receberam, que foi vendido por prata. Lembram que Judas vendeu Jesus por prata? Assim como quem? Como os irmãos de José o venderam com prata. Ele foi despido da sua túnica. Lembram da túnica? Se você ler lá em Mateus ou João, você vai ver que Jesus ele tinha uma túnica que era especial, sem costura. Ele é despido dela, é por isso que os guardas não rasgam elas, eles jogam sorte, dados, para ter a túnica. Uma túnica especial, assim como a túnica de José. Ele é despido, como José foi despido e jogado no buraco para a morte, ele é despido e colocado numa cruz para morrer. José é o símbolo de Jesus Cristo, que morre por causa dos nossos pecados. O Senhor enviou o seu Filho para nos salvar, para que através dele houvesse salvação. Mas não apenas ele é o modelo de humilhação de Cristo, mas ele também é um modelo de exaltação de Cristo. Como? Porque depois de feito tudo o que ele fez, Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi exaltado à destra do Pai, de onde governa todas as coisas e nada lhe foge ao controle. E todos se submeterão a ele, porque só nele existe vida, só ele mata a fome, ele é o pão da vida. Então, a última coisa é, os irmãos de José, eles participavam da riqueza de Faraó, por quê? Porque eles estavam ligados com José, porque eles eram irmãos de José, não porque eles tinham feito alguma coisa para Faraó. Faraó os deixava viver na sua terra, Faraó deixava que eles consumissem dos seus bens, por quê? Porque eles estavam ligados a José. Nós só podemos receber as bênçãos de Deus, e nós só recebemos as bênçãos de Deus, porque nós estamos ligados a Cristo, porque Ele nos fez família, porque Ele não nos, como diz a palavra, porque Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele nos fez irmãos, e nós recebemos e vivemos debaixo das poderosas e maravilhosas bênçãos do Senhor, por causa dEle. Porque Ele é o nosso irmão, o primogênito dentre os mortos. Mas então por que Deus ele permite que nós passamos por sofrimentos, por lutas? Porque, em primeiro lugar, porque a vida é assim. Nós vivemos nesse mundo caído e a gente vai passar por lutas. Ponto. Não espere que a sua vida vai ser um mar de rosas. Aliás, se você ler o Antigo Testamento, quando a gente chegar no Novo Testamento, quando a gente chegar no Novo Testamento, importa que nós passemos por muitas aflições, dizem os apóstolos. Aquele que quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e me siga. Porque ninguém tem maior honra do que o seu mestre. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Gente, o cristianismo não é um chamado para uma vida fácil. É o chamado para uma vida de renúncia, de sofrimento.
Muito contrário do que tem sido pregado. É o chamado, vem e morre. Essa é a proposta de Jesus, vem e morre. Por quê? Porque você não vai conseguir levar com você tudo isso que você está querendo levar. É um chamado de renúncia, nós precisamos nos renunciar para poder seguir a Cristo. Mas no final, a gente vai sendo transformado, 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 transformado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todo esse sofrimento coopera para o seu bem. Porque no final, assim como José queria que seus irmãos fossem como ele, assim também, Deus no final vai ganhar muitos filhos como o seu filho. Que não querem tomar vantagem, que querem abençoar. Que não querem vender o irmão, que querem se entregar no lugar dos seus irmãos. Você está sofrendo, eu quero sofrer com você. Você está chorando, eu quero chorar com você. Você está precisando, eu quero compartilhar com você. Eu vou ser mais parecido com Cristo.